Devocional Pare e Pense, 6 de maio de 2020. Que a paz e a graça do Senhor Jesus esteja com cada um dos amados irmãos. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um texto que se encontra no capítulo 15 do Evangelho de Lucas, no seu versículo 1. Diz a Escritura Sagrada: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Eu gostaria de meditar com vocês hoje acerca do tema, o grande amor de Deus. E o que esse tema tem a ver com o texto que nós acabamos de ler? Esse texto, em seu contexto mais amplo, ele é profundamente conhecido por muitas pessoas. O capítulo 15 do Evangelho de Lucas nos fala acerca de 3 comparações do nosso Senhor Jesus, que na verdade se constituem em 3 atos de uma mesma parábola, de um mesmo exemplo. Em outras palavras, o nosso Senhor Jesus ensina com 3 exemplos diferentes a mesma verdade, que o Senhor procura pelos seus até encontrá-los. E quando os encontra, o Senhor celebra esse encontro com uma festa, com um banquete. O contexto da passagem, Jesus está com os seus discípulos e muitos pecadores se achegam a ele para o ouvir, para desfrutar dos ensinos e das mensagens do nosso Senhor Jesus Cristo. Os fariseus, que eram um grupo religioso, um dos grupos religiosos daqueles dias, ao observar que Jesus comia e bebia com muitos pecadores, começam a murmurar e a reclamar disso. O comentário deles já é visto no verso de número 2. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Ouvindo essa crítica, Jesus então vai nos falar que Deus ama os pecadores que vêm até Ele. E o texto vai então seguir com os 3 atos desta parábola. No primeiro ato, o Senhor nos fala acerca da ovelha perdida. Jesus se dirige àqueles religiosos e diz assim: qual de vocês, tendo uma ovelha que se perdeu, não deixa em segurança as 99 e vai em busca daquela que se perdeu? E então, quando a encontra, coloca em seus ombros, traz para a sua casa, reúne os amigos e diz: vamos nos alegrar, porque eu encontrei a minha ovelha perdida. O amor de Deus por você, querido, é tão grande quanto o de um pastor por sua ovelha perdida. Ele vai em busca dela porque ela pertence a ele. Ele vai ao seu encontro e diligentemente se empenha com todas as forças, de todas as maneiras, com toda a sua dedicação, para que então essa ovelha seja encontrada. E quando ele a encontra, mesmo ferida, mesmo maltratada, mesmo suja, mesmo faminta, ele a coloca em seus próprios ombros e a traz de volta para o seu devido lugar. O Senhor também buscou por você. Ele busca por cada um dos seus escolhidos. E Ele faz isso por meio da sua palavra. E quando Ele vai por meio da palavra e fala ao coração dos escolhidos, estes entendem o seu recado e se voltam para Ele alegremente. O Senhor procura pelos seus como um pastor procura pelas ovelhas perdidas. O segundo ato desta parábola nos conta de uma mulher que possuía 10 moedas, 10 dracmas, e uma delas se perdeu. E então, com muita diligência, ela varreu a casa, ela empreendeu esforços, ela buscou de todas as maneiras até que finalmente ela encontra a sua moeda perdida. E acontece a mesma coisa. Quando ela encontra essa moeda, ela reúne as amigas e diz: olha, eu estou muito feliz porque encontrei a minha moeda perdida. Vamos celebrar comigo. O amor de Deus por você é tão grande como
a diligência de uma mulher em busca de sua moeda perdida. Ela não descansa enquanto não a encontra, e quando ela encontra, ele muito se alegra. O Senhor busca pelos seus com a mesma diligência e jamais retornará de mãos vazias. O que o Senhor busca, ele de fato encontra. E quando ele encontra, ele muito se alegra com a vida daquele que outrora estava perdido, mas agora foi encontrado. Em terceiro lugar, Jesus nos fala acerca de um filho perdido. E aí é onde entra uma parábola que é muito conhecida, é muito mencionada como a parábola do filho pródigo. Jesus fala que um homem tinha 2 filhos, o mais jovem deles pede a herança ainda em vida, viaja para uma terra distante, desperdiça tudo o que tem e passa fome ao ponto de desejar comer as comidas que os porcos comiam, mas nem isso era dado a ele. Arrependido com o terrível passo que deu e estando em profundo sofrimento, ele se recorda da casa do pai e então ele resolve retornar a ela. Ele sabe que não é digno de ser chamado filho. Ele deseja simplesmente ser tratado como um escravo. E então o texto nos conta que esse jovem, ele vem ainda longe, com o coração arrependido, desejoso de dizer ao pai que o receba como um dos empregados, mas o pai, ao avistá-lo, corre em sua direção, manda que lhe tragam roupas novas, manda-lhe que coloque um anel em seu dedo e sandálias nos pés. E ele diz: alegremos e regozijemos, porque este meu filho estava morto e reviveu. A alegria de Deus, quando um pecador que se arrepende, é tão grande quanto a alegria de um pai que vê o seu filho perdido de volta ao lar. A parábola diz que aquele filho perdido tinha um irmão mais velho. E o irmão não consegue entender, não consegue ter alegria, ele fica chateado, porque apesar de toda a maldade que aquele irmão cometeu, o pai ainda o perdoa e celebra o seu retorno com uma grande festa. Manda matar um novilho cevado, que era um novilho preparado para grandes banquetes, que era engordado com o que havia de melhor e era morto na sua juventude ainda bem jovem, com a carne bem macia, bem gorda, então era uma das melhores carnes para se celebrar. E então, meus queridos, vejam vocês, em todos os textos há alguém perdido que foi encontrado. Em todos os textos há uma diligência em busca do perdido e o perdido é encontrado. Em todos os textos há o desejo de ver de volta aquele que se afastou dos caminhos de Deus. Talvez que você que esteja me assistindo agora sabe que é pecador assim como eu e assim como todos são. Sabe que nós não somos dignos de ser chamados filhos de Deus, que nós fomos transgressores de sua lei e por muitas vezes andamos por caminhos tortos. Mas eu quero te dizer que a melhor coisa da vida é ser perdoado por Deus, é ser alcançado pela graça de Deus, é ser encontrado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus. O Senhor busca por ti, como um pastor por sua ovelha perdida, como uma mulher por sua moeda perdida, como um pai por seu filho perdido. E quando nós somos encontrados, aí há festa. Há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Você já foi encontrado por Jesus? Você já foi achado pela graça de Deus? O Evangelho já chegou aos teus ouvidos e transformou o teu coração? Se isso aconteceu, louvado seja Deus. Que bom que você agora é um filho de Deus. Mas talvez você esteja ainda perdido. Talvez você esteja longe dos caminhos de Deus. Talvez você olhe para si mesmo e diga: não, eu sou indigno do Senhor. E na verdade todos éramos e todos somos. Mas Cristo morreu para nos salvar. Se você pertence a Ele,
Ele vai encontrar você e você virá para Ele e haverá uma grande festa, a melhor festa da sua vida. Portanto, o meu pedido, o meu apelo a você hoje é que você se arrependa dos seus pecados, que você se volte para Deus. E se você foi escolhido para ser dele na eternidade, você haverá de responder positivamente ao seu chamado. Que Deus fortaleça e abençoe ricamente a sua vida. Senhor, eu quero agradecer por cada pessoa que esteve assistindo esse canal e quero pedir ao Senhor que com tua imensa graça fortaleça os corações, porque não há amor maior do que o teu, de dar a vida por nós, de mesmo falhos, o Senhor destinar, enviar a nós a tua maravilhosa graça. E eu sei, Senhor, que aqueles que a ti pertencem serão encontrados e transformados por ti. Que hoje seja um dia de transformação, que hoje seja um dia de bênçãos na vida de muitas pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Se você gostou desse vídeo, não deixe de divulgá-lo. Se você não é um inscrito no nosso canal e deseja, faça isso. É a intenção nossa poder falar muito mais do amor de Deus. Deus te guarde e te abençoe, te conceda um dia de bênçãos na sua presença.